Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, falar aí principalmente sobre o novo patrocínio Master do Vasco da Gama, porque hoje pela parte da tarde tivemos notícias aí de novas negociações envolvendo Vasco da Gama e Amazon, uma das maiores empresas do mundo que poderia render milhões ao nosso gigante da colina, e temos notícias em primeira mão com relação a novidades nessa negociação e, é claro, a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje, falar também sobre reviravolta na justiça relacionada à permanência do Vasco na primeira divisão. A pessoa que entrou com essa ação na justiça tem novidade e falou que há grande chance do Vasco permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e falar também sobre propostas feitas a Germancano. O Vasco tem que abrir o olho com urgência e manter o jogador no Gigante da Colina pelas próximas temporadas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez, e também pedir a sua inscrição. Você que está chegando e ainda não é inscrito, ajude o nosso canal, e até mesmo você que já assiste a gente aí diariamente e ainda não é inscrito do nosso canal, nos ajude, se inscreva, ative também o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você, porque infelizmente o YouTube não vem notificando os nossos vídeos, e isso ajuda muito, faz com que a nossa família possa crescer cada vez mais. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha de uma possível chegada da Amazon no nosso gigante da colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e começar falando sobre reviravolta na justiça e permanência do Vasco na primeira divisão. E temos novidades aí com relação a isso, pois hoje, pela parte da manhã, o advogado que entrou na justiça, né, querendo fazer com que o Vasco permanecesse na primeira divisão, ele trouxe novidade. Ele que há um tempinho atrás, né, havia falado que o Vasco tem 10% de chance de conseguir a anulação dessa partida com essa ação e 99% de chance de obter uma indenização à CBF, trouxe novas notícias. Eu já trouxe aqui, já falei que essa ação agora está sendo encaminhada ao Ministério Público. A 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro encaminhou essa ação ao MP, pois segundo ela não teria tanta competência para julgar aí essa ação, no caso relacionado à permanência do Vasco da Gama na primeira divisão. E segundo o mesmo advogado, com a entrada do Ministério Público aí, né, nessa ação envolvendo Vasco e primeira divisão, o advogado acredita que a possibilidade do Vasco jogar a Série A do Brasileiro nessa temporada aumenta por conta, né, volto a repetir, da entrada do Ministério Público. Ele falou o seguinte: o MP possui legitimidade para defender os direitos coletivos, no caso relacionado aos torcedores. Com relação à responsabilidade civil, com relação aí no caso à indenização que a CBF teria que dar ao Vasco da Gama, continuo crendo em 99% de chances. Já com relação ao Vasco jogar a Série A, talvez possa ter um aumento de chances. Porém, uma coisa é certa, não há saída. Os atos irregulares são notórios, bem como os prejuízos causados. Ou a decisão desportiva será revista, ou o Vasco será indenizado. Ou seja, volto a repetir, como eu sempre venho trazendo nos meus últimos vídeos, atualizações relacionadas a uma possível permanência do Vasco na primeira divisão. Há grandes chances de realmente isso acontecer, haver uma reviravolta, ainda mais que o caso está agora no Ministério Público, e caso não haja aí, né, uma permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, há grande chance de uma indenização que pode chegar no valor até 60 milhões de reais, um dinheiro que ajudaria muito o Vasco nessa atual temporada, ainda mais por conta da asfixia financeira que o nosso clube vem vivendo nesses últimos anos. Mas vamos lá, né, rapaziada, falando em coisas financeiras, né, vamos seguir falando sobre o patrocínio do Vasco. Hoje, pela parte da manhã, tivemos novidades relacionadas a uma possível parceria entre Vasco da Gama e Amazon, uma das grandes empresas do mundo, uma das maiores empresas do mundo, né? Ela aí, para vocês terem noção, uma empresa americana que quer aumentar o seu mercado aqui no Brasil e está utilizando, né, quer iniciar o futebol, entrar no mercado brasileiro através do futebol, que é um esporte que traz grande visibilidade a muitas marcas, né? E segundo notícias,
O Vasco e a Amazon estão aí encaminhando uma negociação. O Vasco tem atualmente a BMG como seu patrocinador master, né, que estampa aqui a parte de frente da camisa do Vasco da Gama, porém está na cláusula contratual que caso o Vasco receba uma proposta maior que a BMG, o Vasco poderia alterar o patrocinador, no caso poderia tirar a BMG e adicionar um novo e passar a BMG para as costas, no caso aqui em cima da camisa do Vasco da Gama, né? E tendo aí novas negociações entre Vasco da Gama e a Amazon se tornaria o novo patrocinador master. O Vasco que realmente precisa de um novo patrocinador, já que a BMG paga muito pouco para ser o principal patrocínio do Gigante da Colina. A BMG paga atualmente somente 8 milhões por ano, um valor muito abaixo do tamanho e da grandeza do Vasco da Gama. E segundo notícias, o Vitor Roma, né, o atual VP de marketing do Gigante da Colina, tem bons contatos dentro da Amazon e tem mantido contato com essa empresa desde o início da gestão do Jorge Salgado. É uma das empresas que o clube conversa com o intuito de ser patrocinador master, porém não há somente a Amazon envolvida nas negociações. O Vasco também tem conversas adiantadas com outras empresas, mas a Amazon seria aí uma dessas que podem se tornar o patrocinador master do Gigante da Colina. Para vocês terem o conhecimento de quem é a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, especialista em entregas, e o CEO, o presidente da empresa, é o homem mais rico do mundo. E como eu falei no início, né, a Amazon quer entrar no mercado brasileiro. A Amazon tem tentado se estabelecer ainda mais no Brasil e quer usar o futebol para conseguir esse crescimento no país. E acredita-se, né, que por conta do engajamento que o Vasco tem nas redes sociais, vou trazer exemplos disso já, o Vasco pode ser uma grande porta de entrada no mercado brasileiro. É uma possível negociação, uma possível confirmação de que realmente a Amazon venha a ser o patrocinador master do Vasco, pode surgir aí nos próximos dias. Para vocês terem noção do que eu tô falando, hoje o Twitter e o Instagram simplesmente pararam por conta dos torcedores vascaínos. O torcedor encheu o Twitter de notícias, no caso Amazon Vasco, uma nova hashtag que chegou até mesmo ao 6º lugar no Twitter. E com relação ao Instagram, os posts que normalmente da Amazon tinha ali algo em torno de 200 comentários, hoje 11 mil comentários, simplesmente parou as redes sociais. O torcedor vascaíno lotou os perfis da Amazon, tanto no Twitter quanto no Instagram, querendo fazer com que o Vasco feche negociações, demonstrando através da força da sua torcida. Porém, temos notícias em primeira mão relacionado a um possível desfecho, né, desse patrocínio. O que acontece? Informações que vêm aí de dentro de São Januário confirmam que realmente a Amazon fez contato com o Vasco da Gama, mas esse negócio acabou não andando, porque esse contato não foi feito agora, foi feito há algum tempo atrás. E não andou porque a Amazon acabou fechando com o Flamengo. Durante a final da Supercopa, a Amazon fechou um patrocínio ali de apenas um jogo, pagou um certo valor ao Flamengo para estampar a sua marca nas camisas durante a final da Supercopa e parou por ali, até porque o Flamengo fechou com o Mercado Livre, que seria um concorrente da Amazon no mercado, no caso mundial. Então, como o Flamengo acabou não fechando com a Amazon, há chance sim de mais pra frente, no caso, atualmente o Vasco estar em negociações decorrentes e perto de ser finalizada com a Amazon, mas nada confirmado ainda. Mas sim, tem grande chance, até mesmo por conta da rivalidade, já que a Amazon e o Mercado Livre são duas empresas rivais, fechar com o Vasco, né, sendo que o rival fecha com o Flamengo, poderia sim trazer um grande alavancamento do mercado com relação a essas duas empresas, e de certa forma seria bom tanto para o Vasco quanto para a Amazon. Deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre esse novo patrocinador. Mas vamos seguir porque ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje. Uma excelente notícia que de certa forma alegrou a tarde do torcedor vascaíno. A Amazon muito perto de ser o novo patrocinador master do Gigante da Colina. E falar com relação ao Bernardo. Mais uma vez o Bernardo voltou a aparecer. O Bernardo é um jogador que de fato marcou presença aqui no Gigante da Colina no ano de 2011. O Vasco foi o campeão da Copa do Brasil e o Bernardo estava presente naquele elenco do título da Copa do Brasil, do vice-campeonato brasileiro, daquela ascensão na Libertadores. O Bernardo foi um dos principais jogadores daquele elenco que marcou a história no Gigante da Colina. E tivemos aí notícias de uma nova entrevista do Bernardo, aliás,
ao GE, uma página aí esportiva, onde ele mais uma vez falou do Vasco da Gama e sobre o sonho que ele tem em encerrar a carreira no Gigante da Colina. Inclusive, quando se fala de Vasco, o próprio jogador falou que o sorriso no rosto aparece naturalmente. Voltar ao Vasco é o principal sonho da carreira do Bernardo. É um jogador que atualmente não está tão velho, mas infelizmente por conta de tudo que ocorreu na carreira dele, o nível de futebol do atleta está baixíssimo, considerado ao que ele jogava e ao que ele atuava em 2011 com a camisa do Gigante da Colina. Porém, ao longo da entrevista ele falou as seguintes frases. Ele disse que o Vasco foi o melhor clube que ele já passou, sem dúvidas nenhuma, e tem o sonho de voltar para pendurar a chuteira, realizando ali esse sonho de encerrar a carreira no Gigante da Colina e ganhar ainda um título de expressão com a camisa do Vasco da Gama. Falou que tem certeza que, se for da vontade de Deus, tocar o coração das pessoas que estiverem trabalhando durante esse período de término da carreira do Bernardo para fazer com que esse sonho possa acontecer. Atualmente ele joga, se eu não me engano, no Cascavel, um time do Paraná. Ele tá muito mal na equipe, por incrível que pareça, não consegue ser o destaque. Volto a repetir, por conta de tudo que ocorreu na carreira dele, o futebol dele caiu muito, mas ele tem o sonho de realmente um dia voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Alguns torcedores, inclusive, acreditam que essa volta possa ser bom para o atleta, já que ele estará jogando no clube do coração dele. Mas eu vou deixar para você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Acha que uma volta do Bernardo seria benéfica ao Vasco da Gama, com o famoso contrato de produtividade que o Alexandre Pássaro vem fazendo com alguns jogadores aí que se transferiram para o clube durante essa temporada? Deixe a sua opinião. Um jogador que não vem jogando bem no Cascavel, dificilmente, na minha opinião, iria render, aliás, no Gigante da Colina. E vamos seguir, falar agora com relação a Germancano. Germancano, um grande argentino que definitivamente encantou o torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, foi o principal jogador do Vasco nessa última temporada. E falo mais, foi o principal atacante do Brasil, porque com o elenco que o Vasco tinha na última temporada, o Cano conseguiu ter um grande destaque e ainda ser um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Porém, o Vasco tem que abrir o olho. O Cano tem contrato com o Gigante da Colina somente até o final desse ano, até o final de 2021, e a partir de junho, antes aí de 6 meses do término do seu contrato, o Cano pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube que esteja interessado no reforço, né? Esteja interessado no futebol do Germancano. Em entrevista ao canal Direct TV Esporte, no programa The Futebol Se Habla Si, o programa do futebol sul-americano, o Cano revelou que recebeu propostas do Júnior Barranquilla e do Atlético Nacional, dois clubes do futebol colombiano. Ele disse o seguinte: na época, no caso nesse início de temporada, o Nacional me queria. Também recebi uma proposta do Júnior e eles me deram a opção até de pagar. Na época eu falei que se voltasse à Colômbia, eu voltaria somente para o Medellín, clube em que ele marcou história no futebol colombiano. O Cano, no caso, fechou as portas aí, principalmente para esse mercado colombiano até o momento, mas de certa forma é preocupante, pois sabemos que propostas chegam diariamente à mesa do Vasco da Gama relacionadas à saída do jogador. Inclusive tivemos notícias aí através de uma entrevista do Germancano falando, né, sobre propostas do próprio futebol brasileiro, onde ele assumiu que, apesar do Atlético Mineiro não ter o procurado, ele falou que outras equipes queriam contar com o Germancano para a próxima temporada. Ele, por respeito ao Vasco, não divulgou quais seriam essas equipes, mas confirmou que definitivamente houveram propostas pela transferência do Germancano. Segundo notícias, essas equipes seriam o Atlético, o Grêmio, o São Paulo, o Ceará e o Corinthians. Ou seja, o Vasco tem que abrir o olho. O Cano é um excelente jogador, o Cano quer permanecer no Vasco, ele mesmo já disse isso, que se dependesse somente dele, ele encerraria a carreira no Gigante da Colina, mas o Vasco não pode dar mole. Seu contrato se encerra no dia 12, ele já pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês e o Vasco tem que correr contra o tempo para conseguir a renovação. Porém, apesar disso tudo, o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama confirmou que só irá começar a pensar em renovar o contrato do Germancano a partir do momento que a ascensão, né, a subida do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro estiver confirmada. O Vasco não irá fazer nenhuma loucura com relação à renovação do Cano sem ter garantida a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, definitivamente é uma situação muito complicada. O Cano é um grande jogador e, por incrível que pareça, a qualquer momento pode sair do Gigante da Colina.
E falar ainda com relação ao Germancano, uma excelente notícia aqui só para atualizar relacionada ao leilão do Cano. Ele que botou algumas peças como uma jaqueta de corta-vento, uma camisa e uma chuteira a leilão para que todo o dinheiro arrecadado fosse destinado ao Morro do Tuiuti, uma comunidade vizinha a São Januário aqui no Rio de Janeiro. E temos notícias que o leilão já bate R$10.800, um grande dinheiro que sem dúvida nenhuma vai ajudar muito a comunidade do Tuiuti, uma grande atitude do nosso, acredito que já ídolo, Germancano. E para finalizar o vídeo, ainda falar sobre saída de jogador agora de uma base do Vasco da Gama, de uma revelação dessa temporada, acredito que surgiu na última, né, com o Vanderlei Luxemburgo, sendo o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que recebeu sondagens, recebeu inclusive propostas de um clube do futebol russo, onde ofereceu ali €1 milhão, um valor aproximado ali de 6 a 7 milhões de reais pelo atleta. O Vasco negou, esperando receber futuramente uma nova proposta, porém essa proposta não chegou. As negociações enviaram e, segundo notícias, o clube russo, por hora, não irá fazer uma nova proposta pela transferência do atleta. O Bruno Gomes, nessa temporada, tem 8 jogos e apenas 1 gol, vem sim demonstrando uma evolução, mas é um jogador que ainda pode evoluir muito mais no futuro. É um jogador que sempre foi convocado para as seleções das categorias de base e pode render, acredito que 1 milhão é pouco, mas por incrível que pareça, apesar do bom destaque, as propostas novas não chegaram e o Bruno Gomes, muito provavelmente, pelo menos até o meio do ano, onde abre o mercado, a janela de transferência do futebol europeu, permanecerá no nosso Gigante da Colina. E provavelmente que além do Bruno Gomes, outras propostas chegarão, como por exemplo para o Gabriel Peck, para o Galarza, para o Thales Magno, para outros jogadores que vêm se destacando nessa temporada com a camisa do nosso Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, eu vou te pedir para se inscrever. É muito importante a sua inscrição para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário, que é essencial. E como eu sempre venho fazendo nos últimos vídeos, eu vou responder a todos vocês. Eu tenho um grande prazer de responder um por um. Então deixe o seu comentário, eu faço questão de responder você, torcedor vascaíno. E é claro, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo término de quinta-feira, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!